Graças a paz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 2. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. Amém? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos falar sempre aqui sentados, vamos falar com o nosso Deus. Explicar que o Espírito Santo possa falar conosco de forma que não haver nenhuma
falso entendimento ou incompreensão naquilo que é a palavra de Deus, nós devemos falar no nosso campo. Santo Deus, nós estamos diante de Ti. A Tua presença, Deus amado, está nas nossas vidas. Tu, ó Deus, que sonda bem os corações, Tu conhece todo o nosso ser, conhece tudo aquilo que há em nós, conhece todo o nosso deitar e levantar. A palavra nos ensina que antes mesmo do pensamento chega à nossa mente e já conhece. Ó Deus Todo-Poderoso, não existe nada para nós que está oculto aos teus olhos, e nada que podemos fazer, ó Deus, poderá te surpreender. Pai, eu te suplico em nome de Jesus, teu Filho bendito, tem compaixão de nossas vidas, ó Deus, tem compaixão de nossas debilidades, nossas fraquezas. Pai, abre nosso entendimento, abra nossa compreensão, ajuda-nos, Deus amado, a estarmos atentos naquilo que quer falar conosco nesta noite. Ajuda-nos a nos concentrar na Tua palavra, Senhor. Pai, que venhamos ser alimentados por Ti nesta noite, pela Tua palavra, a ministração do Teu Santo Espírito no nosso interior. Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho, seja com a Tua igreja, meu Deus. Desperta-nos, Senhor, para vivermos a Tua palavra, aquilo que aprendemos, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Pai, eu te suplico pela minha vida, Deus, que misericórdia de mim, que sou um pecador, que precisa, Deus amado, do Deus cuidado, da misericórdia. Esconda, meu Deus, da Tua cruz e fala por meio de mim, ó Deus. Pai querido, esse é meu clamor, essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você não pode sentar. Carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, essa carta deslumbrante aos Filipenses, ele é muito enfático falar do seu amor por aquela igreja, por aqueles irmãos, pelo zelo que ele tinha por aquelas almas, e clamar que aqueles irmãos pudessem viver de modo digno do Evangelho. Ele começa aí o capítulo 3, a partir do versículo 2, chamando a atenção da igreja, a atenção daqueles irmãos, a nossa atenção para os falsos mestres. Talvez nossos dias seja muito mais urgente estarmos atentos aos falsos mestres do que nunca foram nós na história. Com a facilidade e o acesso que as pessoas têm de propagar um falso ensino, os meios, canais de YouTube, TikTok, outros meios de comunicação, os falsos mestres têm tido uma facilidade de adentrar nos lares e assim seduzir muita mente, muitos corações a um falso evangelho, a um falso ensino, e assim disseminar na sociedade um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Nós encontramos hoje mestres segundo gosto. Da maneira que quisermos, nós encontraremos, basta pesquisarmos um pouquinho que a gente vai encontrar e com facilidade. E o apóstolo Paulo ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos da falsa circuncisão. E parece que ele estava, na sua mente, eram os falsos crentes, ou aqueles que eram judeus que supostamente tinham se convertido ao cristianismo, mas que continuavam com as mesmas práticas da lei. E Paulo ele foi expulso, ele foi rejeitado, ele foi desacreditado por várias cidades que ele passou, e de fato pelo aqueles que eram judeus ou aqueles que ele chama da circuncisão. Hoje nós precisamos estar atentos àqueles que se diz ou que levantam a bandeira supostamente do Evangelho. Muitos que se diz cristãos, muitos que se diz pastores, muitos que se diz mestres,
eles não têm nenhum zelo pela palavra de Deus ou desejo de transmitir a palavra de Deus, mas são pessoas cheias de si, que buscam um papel ou uma posição na rede social, na mídia, ganhar seguidores, não estão preocupados em conduzir os corações a Cristo, conduzir as pessoas a Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz uma defesa daquilo que ele era, para versículo 3. Fala, porque nós que somos da circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, o Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós que somos a circuncisão, aqueles que confiam em Cristo, e não na obra da carne, naquilo que é feito por mãos humanas, mas naquilo que é feito pelo Cristo, pelo Filho de Deus, o Senhor e Mestre, aquele que operou de forma eficaz em nossos corações. Ele fala bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele diz por quê? Porque ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel, ele é da tribo de Benjamim, ele é de hebreu, nascido de hebreu para hebreu, Benjamim hebreu de hebreus. Quanto à lei, diz que era fariseu, o partido mais rigoroso na observância da lei. Quanto ao zelo, ele perseguia a igreja, porque ele entendia que Cristo se fez Deus, então tinha que ser exterminado, e a lei dizia que todo aquele que blasfemasse contra o nome de Deus tinha que ser morto. E ele acreditava que qualquer um que se dizer que Cristo era filho de Deus, está cometendo uma blasfêmia. E Pedro, e Paulo, então perseguiram, eles, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, diz que ele era irrepreensível. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta, nos direcionando, falou assim: olha, eu poderia, mais qualquer outra pessoa, me vangloriar nas obras da carne, me gloriar nas obras da lei, naquilo que o homem é capaz de fazer. No entanto, ele diz que não é por esses méritos que somos salvos. Versículo 7, versículo 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo depois teve um encontro com Cristo, que antes era Saulo, aquele que ele diz que poderia se vangloriar, porque ele tinha todas as credenciais para se vangloriar na carne, tinha todas as características necessárias para se vangloriar na carne. Agora, depois que eu me encontrei com Cristo, depois que eu fui tomado pelas mãos misericordiosas de Cristo Jesus, tudo isso tem muito refúgio no Pedro. Toda a sua bagagem que ele carregava, todo o seu zelo farisaico, a sua descendência, a sua linhagem, a sua observância da lei, o seu zelo que ele tinha pela lei, por ser um fariseu e respeitado no meio dos fariseus, isso é nada, isso de nada adianta. Tudo isso é refúgio, tudo isso passa de palha. Isso é inútil e é sem valor. E ele fala que considera isso como refúgio para ganhar a Cristo, aquilo que é de um valor inestimável, de um valor incomparável,
Agora, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia, eu não vale nada. Eu abri mão daquilo para ganhar a Cristo, que é incomparavelmente melhor que todas as coisas. Toda a minha proteção, tudo aquilo que eu tinha, uma carreira em exceção, um nome que crescia, que era respeitado, aquilo se deu por nada. O versículo 9 diz que ser achado nele. Achei interessante, eu estava lendo esse texto e eu sublinhei na minha Bíblia, e ser achado nele. Tudo aquilo que Paulo era, ele fala assim: olha, isso não é mais nada, o que importa é ser achado em Cristo. Eu era antes perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que diziam que Cristo era Senhor, daqueles que criam que Cristo é o Filho de Deus. Eu era perseguidor daqueles que de alguma forma se devotavam a esse Cristo. Mas agora eu perdo tudo, largo tudo para trás, para que eu possa ser achado em Cristo Jesus, para que eu possa ser firmado nesse Cristo, nesse Senhor, para que a minha vida seja guardada em Cristo Jesus. E Paulo fala: não tenho justiça própria, que procede da lei. Meus queridos, quantas pessoas ainda tentam chegar a Cristo por meio, pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus feitos. Cristo salva mais, ele coloca mais, tem que ser batizado. Cristo salva mais, tu tem que deixar de comer isto, tu tem que guardar aquilo, tu tem que fazer isso ou aquilo outro, porque senão tu perde uma salvação. Ou seja, a obra de Cristo não é suficiente para salvar o pecador. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Paulo fala: não tenho justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meus queridos, isso deve ser de grande alegria para nós. E devemos também temer e tremer diante desta realidade. Não temos nenhuma justiça própria. As nossas obras, os nossos feitos, isso não vai contar com pontos para a salvação no dia de adiante de Deus. Aquilo que você viveu, que você fez, isso não vai contar para a salvação no chegar diante de Deus. Isso deve ser uma característica, ou como aquilo que caracteriza o Filho de Deus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A nossa firmeza em Deus, a nossa salvação, ela é por meio de Cristo, ela é por Cristo, por meio da fé. A fé é um instrumento. Cristo é o que nos salva. Ele é que garante esta obra extraordinária em nós. Ele é que garante a nossa entrada, o nosso acesso à presença de Deus. Ele que garante que nós adentremos a presença do Deus Todo-Poderoso. Não é obra de homem, não é mérito humano, não é o que eu faço, o que você faz. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele entendeu de uma forma talvez que abrupta, que ele teve um encontro com Cristo. Ele foi chocado, impactado, teve um encontro empático com Cristo, para ele compreender que não era pelos seus méritos que o homem garantia a sua entrada no céu. Talvez nós precisamos desse impacto também em nossas vidas, para entendermos quão sublime é a obra de Deus por cada um de nós, para que a gente torna grato à obra do Senhor, que a gente se prostra totalmente diante dele, sabendo que toda a obra, toda a justiça de Deus por nós, ela foi manifesta em Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos para que eu e você fôssemos justificados. Ele foi até a última consequência de exigência do Pai, para que eu e você fôssemos justificados.
Sabe, quando vier aquele medo, ou aquele temor em relação à segurança eterna, em relação à morte, que muitos ainda têm medo. Lembrar que a nossa vida não depende, a nossa segurança não depende dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo. E são esses méritos que contam. O versículo 10 diz que para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Conformando-me com Ele na sua morte. Aquele texto de Romanos 12, que nos fala: não conformeis com este século, mas transformado pela renovação do nosso entendimento. Aqui Paulo fala para nos conformando com Cristo na sua morte. Precisamos estar dispostos a renunciar a nós mesmos dia após dia e tomar a nossa cruz e seguir os passos de Cristo. Essa deve ser a nossa luta diária. Essa deve ser a nossa batalha diária de nos conformar a Cristo diante de tantas lutas que nós enfrentamos na sociedade, tantas batalhas que nós passamos diariamente, batalhas exterior e batalha interior que nós enfrentamos. Precisamos olhar para o Senhor e nos conformar com aquilo que Cristo é, com aquilo, com o padrão que Cristo requer para cada um de nós. Não nos preocupar com aquilo que o mundo pensa ou querer ser parecido com os padrões do mundo, mas buscar a cada dia viver os padrões de Cristo em nossas vidas e diariamente. Há um grande clamor no mundo para que a gente possa viver como o mundo. As bandeiras são levantadas, liberações de drogas, liberação de aborto, exterminar com a família, acabar com pai e mãe. Nós comemoramos o dia do pai, dos pais na escola, o dia do cuidador. Isso tudo são coisas que tentavam acabar, matar aquilo que foi criado por Deus. E o pior é que essa ideia deve ser lançada dia após dia, essa ideia deve ser lançada. Já viu aquele ditado que uma mentira várias vezes falada torna ou parece uma verdade? Nós precisamos lutar diariamente, nos conformar a Cristo. E conformar a Cristo é lutar contra esses padrões que são diabólicos, satânicos, que ferem e contrário à palavra do Senhor. Eu estava vendo um debate desse que parece que foi até aprovado uma lei, uma PL, que no hospital não se coloca o nome de mãe, mas no documento mais de parturiente, parece que é, coisa assim. Não é mais mãe. Da RN fulano de tal da mãe. Para não constranger uma mãe trans. E muitos aplaudem, coisa mais bela é inclusão. E é interessante nós olhamos para o Evangelho, Cristo não está preocupado em ser inclusivo. Ele é exclusivo. Ele tem padrões claros. Fala: esses são meus padrões. Se querem servir-me, esses são meus padrões. Abandona o pecado, abandona a sua vida e se entra ou se encaixe nesses padrões. Nós encontramos na palavra de Deus Cristo lidando com pessoas em várias situações da sociedade. Ele se encontra com a mulher adúltera e fala para ela: vá, não peque mais. Ele se encontra, ele cura o cego e fala: vá, não peque mais, para não suceda coisa pior. Paralítico, aliás, não suceda coisa pior. E quando ele lidar com a situação de pecado, ele fala: não peque mais. Mude a sua vida.
Fala, essa é a lei, então vai e pratique a lei. Obedeça, submeta a ela. Precisamos, quanto homens e mulheres de Deus, estar nos conformando com os padrões de Cristo Jesus, nos conformando com as leis do Senhor e o que Cristo requer de cada um de nós. Precisamos estar disposto a lutar contra ensinos satânicos que o mundo tem proliferado dia após dia. O versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Parece que o apóstolo Paulo fala que ele não está muito seguro ainda, não é bem isso. Ele vai mostrando isso no próprio carta aos Filipenses, ele mostra que não é isso. Mas dessa obra que Cristo continua fazendo, que Cristo continua operando em nós. No capítulo 1, versículo 6, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 13, ele fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele vai mostrando essa obra contínua que Cristo está operando em nós. Há um marco em nossa história, a salvação. Só que há uma continuidade, que é a santificação. Cristo vai operando em nós de forma eficaz, vai concluir aquela obra que ele começou, de purificação, de santificação, de aperfeiçoamento em nossas vidas. E Paulo tinha isso muito claro, somente para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, Cristo vai aperfeiçoando esta obra, e vai continuando operando esta obra. O versículo 12, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. É interessante isso aqui. Cristo é perfeito. A obra que ele fez é perfeita e está consumada, concluída. Só que Paulo fala: não que eu tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ele fala: eu ainda não estou perfeito ainda. Eu estou na caminhada. Eu já fui salvo. Mas eu estou nesse progresso, nesse crescimento. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Fui conquistado para ser perfeito. Eu estou nessa caminhada para conquistar aquilo para o qual já fui conquistado. O padrão de Cristo é a perfeição. E Ele sabe que essa é a nossa luta. Que o próprio Deus conhece nossas imperfeições. Ele conhece nossas falhas. E Ele sabe que o homem tem uma calcanhar de Aquiles, né? O homem tem lutas que tem que lidar com elas diariamente. Paulo também sabe disso. Mas ele fala: eu estou prosseguindo. Prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Estou caminhando, estou progredindo. Esse tem que ser a nossa luta de progredir, de prosseguir, de caminhar. Já ouviram o ditado? Água parada dá dengue. Água parada significa dar dengue, movimentar. Ou cria lodo, suja, a gente da sujeira. Nós não podemos estagnar. Vamos continuar caminhando, crescendo. Nós somos um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo. A luta diária, todo dia, todo santo dia. Levantar e trabalharmos uma luta, Senhor, mas não é direto isso, Senhor. Parece que hoje eu venci, e amanhã parece que eu estou tudo de novo. É interessante que a nossa vida é um ciclo. A nossa vida não é uma linha reta, é um ciclo diário. Todo dia você dorme, é isso, toda noite, dorme, levanta,
Você come, dá fome, come de novo. Todo dia você faz isso. E não cansa, não é isso? Você quer dormir, você quer comer. E você acha que a vida cristã é diferente? É o mesmo ciclo de lutas. Você levanta e tem lutas a enfrentar. Tem um leão, 2 para matar. Batalhas para superar. São lutas diárias, lutas diárias. Tem dia que parece ser mais tranquilo, mas tem dia que parece que não vem um leão, parece que vem a manada inteira. Irmãos, verso 13: quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. E o 14: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O versículo 12, 13 e 14 é uma resposta ao versículo 11, que ele fala e para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Aí ele vai seguir dando uma resposta explicando os versículos 12 ao 14. Ela, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, vou esquecendo das coisas que ficaram para trás e prossigo. Sabe, o problema que nós enfrentamos é viver preso em 2 períodos da vida: passado e futuro. A gente enfrenta muito isso, estar preso no passado e no futuro. É porque foi assim no passado, eu vou fazer assim no futuro, e no presente está perdendo as batalhas. Aí quando for amanhã vai estar no passado de novo, no futuro. Paulo ele fala: eu sei para onde eu vou, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação que ele fala da perfeição. Eu prossigo. Sofri algumas derrotas ontem, antes de ontem. Vou ficar murmurando e chorando essas derrotas que eu sofri. Não, vamos deixar ela no passado, vamos prosseguir. Prosseguir, continuar caminhando, lutando, batalhando. Sacudir a levantar, sacudir a poeira e prosseguir. O muito que precisamos fazer é avaliar os pontos de fragilidade, os pontos que a gente foi de ter vitória naquilo lá, e prosseguir. Não ficar preso naquilo, mas olhar para aquilo ali como aprendizado e continuar prosseguindo. Se ficarmos resmoendo o passado, choramingando o passado, como ditado, chorando os leites derramados, vai resolver, não vai trazer solução. O versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Parece que o apóstolo Paulo ele faz uma alusão àqueles líderes ou aqueles judaizantes que achavam que conseguiam ou queriam chegar até Deus por meio das obras da carne, da lei. Aí ele fala: os que são perfeitos, nós que somos perfeitos. Ele mesmo faz um sarcasmo aqui. Os estudiosos parece que usam uma palavra de sarcasmo. E diz: olha, nós já somos perfeitos já, então vamos continuar. Não pensar de outro modo, não. Não pense de outra forma. Esta é a forma de pensar, continuar olhando para o alto, continuar batalhando, continuar prosseguindo, crescendo. E que no final Deus nos esclarecerá a verdade. Os judaizantes defendiam a perfeição por meio da prática das leis.
Agora, tudo bem, agora aceitar Cristo, nosso Senhor, Ele é o Filho de Deus, mas tem que circuncidar, tem que guardar as leis cerimoniais, tem que guardar as festas, tem que guardar esse princípio, porque mas Cristo é um ponto a mais de observância. E Paulo fala assim: não é por esse caminho. Cristo já cumpriu essas leis. Nós não estamos obrigados a elas, as leis cerimoniais. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A gente nunca começa uma jornada no meio da estrada. Você não começa a subir uma escada do 10º degrau, você começa no primeiro. Há um grande perigo de tentar subir o 2º degrau na frente, de cair e se machucar. E a gente começa no primeiro degrau. Que lugar você está na caminhada? Em que ponto você está na caminhada cristã? Prossiga. O peregrino de John Bunyan, algumas vezes ele errou, algumas vezes ele falhou. Ele não voltou para o começo, ele teve que voltar e pegar o caminho de novo, mas ele continuava. Sempre ele continuava. Ele não parava de ficar choramingando, lembrando das delícias da destruição, não. Pelo contrário, ele lamentava a família de ficar da cidade de destruição. Ele prosseguia, olhando para o alto, em busca do prêmio da soberana vocação. Ele tinha um alvo e ele caminhava para alcançar aquele alvo. Cada um de nós estamos numa parte dessa estrada. Cada um de nós estamos passando um percurso desse caminho. Talvez você entrou para a terra de parece que Esquibeula, os nomes assim, um gigante, onde tem os pastos bonitos, terras belas. No entanto, lá é a terra de um gigante que pode te devorar. Ou talvez está andando naquela parte do caminho que ele retrata como vale da sombra da morte. Ou talvez você parou um pouquinho na planície e ali cochilou. Ou talvez você está caminhando, subindo aquela ladeira íngreme. Independente da parte do caminho que você esteja, a palavra de Deus diz: prossiga. 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 Não fique lamentando o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. E prossiga para o alto. Esta é a ordem do Senhor para nós, vem do apóstolo Paulo. Todos nós estamos na parte desse caminho. O cristão encontrou alguns companheiros na estrada que ajudou, conversou, compartilhou o evangelho, compartilhou das lutas, e que se tornou a estrada mais tranquila de caminhar. Muito que nós precisamos é de encontrar esses parceiros nessa caminhada. O cuidado que temos que ter é que nessa estrada tem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Durante esse caminhar você vai encontrar muitos que são inimigos da cruz de Cristo, como Paulo diz no versículo 18. Pois muito há entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não têm parte no reino de Deus e não querem que a gente seja vitorioso. Eles não querem que os filhos de Deus sejam vitoriosos. Eles vão ensinar caminhos mais fáceis para nos livrar dos nossos fardos, livrar de nossas dores e alcançar mais rápido o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
ou supostamente um atalho. O cristão de Umbanda, ele algumas vezes ele teve um atalho. No entanto, ele percebeu que era caminho de morte. E foi os inimigos da cruz de Cristo que mostraram o atalho para ele. E ele, no desejo de alcançar mais rápido aquele prêmio, alcançar mais rápido o descanso celestial, pegou atalhos. Muitos filhos cristãos têm amargado na sua caminhada porque têm pego atalhos. Caminhos que supostamente são mais rápidos para chegar até Deus. O irmão contou uma certa vez, conheci ele era taxista. E disse que pegou uma corrida e o rapaz pediu para ele levar lá num local que era um terreiro, parece que ele marca uma coisa assim. E ele começou, ele ficou incomodado com ele estava testemunhado o Evangelho de Cristo. E aquele passageiro falou assim: não, eu sou crente, moço, sou evangélico. Mas lá é mais rápido a resposta do que aqui na igreja. Lá a gente paga umas coisinhas e ele faz o serviço lá e é mais rápido a resposta. Aqui nem sempre a resposta vem do jeito que a gente quer. Você diz: não, eu sirvo a Deus, mas o diabo é mais rápido para responder. A gente paga ali, ele faz o serviço e responde com mais habilidade, mais agilidade. Paulo diz que esses que são inimigos da cruz de Cristo. O versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. A gente também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, da eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pois a nossa pátria está nos céus. Meus queridos irmãos, eu incentivo a continuar caminhando, continuar olhando para o prêmio que está preparado em Cristo Jesus, a deixar os fatos que são pesados para trás, a esquecer aquilo para trás, continuar olhando para Cristo, lembrando onde é que está a sua pátria. Cada dia uma nova luta, uma nova caminhada. Lembrar que Cristo não transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Esse corpo que hoje está fatigado, que sofre na caminhada, que tem dia parece não suportar. Lembra a promessa de Cristo que será transformado esse corpo de humilhação, um corpo igual a Cristo, um corpo de glória. E eu concluo uma palavra com o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados, irmãos saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor. O apóstolo Paulo usa 6 palavras de afeto neste versículo. 6 palavras de afeto. Amados, saudosos, amados, ele vai citando aí: meus amados e meus saudosos, minha alegria, coroa. Mostrando aqueles irmãos a importância que eles tinham para eles. Olha, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Minha palavra para os irmãos nesta noite: permanecer firmes. Continue dando passos conforme o Senhor proporcionar. Alguns talvez proporcionam passos mais rápidos, outros talvez terá que caminhar mais lento. Não queira caminhar como outro irmão. A tua estrada, o teu caminho é o teu caminho, o teu caminhar é o teu caminhar. Cristo vai te auxiliar nessa caminhada, mas não pare, não desista. É aquele da Ludmila Ferreira: não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Eu não sei não, mas vem aí para isso, segue. Continuar caminhando, meus irmãos, prosseguindo para aquilo que você tem preparado para cada um de nós. Amém?
Se a esposa não manda esse amém aqui, viu? Amém, igreja? Amém. Agora acordou, né? Vamos colocar em fé, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, vamos suplicar pela direção do nosso Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui em Tua presença, Deus. Diante de Ti, Pai amado, está as nossas vidas. E nós, meus amados, somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque Tu tem cuidado de cada um de nós. Pai Santo, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os propósitos. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Compadeça, Senhor, das nossas vidas, das debilidades. E nos ajuda, Senhor amado, a prosseguirmos. Nos ajuda a caminharmos. Nos ajuda, Senhor, a viver para Ti, a buscar a Tua presença, dependemos de Ti, Senhor Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus grande e temido, Deus Santo, Deus justo e compassivo. Perdoa, Senhor amado, os nossos pecados, nos dê um coração submisso a Ti, nos dê, Deus amado, a disposição para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Pai, eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos os nossos olhos voltados para Ti, Senhor. A prosseguirmos, ó Pai Santo, para o alvo, que é o Teu Filho amado. Pai Santo, que venhamos praticar a Tua palavra, não só compreender, mas praticar, Deus amado, Teus ensinos. Saber que nossa salvação não é mérito da lei, não é mérito de obra, mas foi conquistada pelo Teu Filho. E nós temos que deixar todo o embaraço que tem nos prendido, nos assediado, e prosseguirmos, ó Deus querido. Ó Senhor amado, seja com a Tua igreja, meu Deus, seja com o Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Tem compaixão de cada um de nós. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda, Senhor amado, a vivermos para Ti, a dependermos de Ti, Senhor. Pai, eu Te clamo, seja conosco, em nome de Jesus. Amém.